Olá, bom dia a todos. Mais uma vez é uma alegria estar aqui hoje em Sorocaba, na casa dos meus pais, onde eu estou os auxiliando nesse momento de pandemia. Mas é uma alegria, uma gratidão muito grande poder, nesses momentos tão difíceis, poder oportunizar um bálsamo nas nossas vidas através da doutrina espírita. Quero agradecer a todos que estão nos prestigiando neste momento, agradecer ao convite do Maria Dolores mais uma vez, a nossa casa lá no Jardim Maracanã, que faz parte do Instituto Educacional Duque de Caxias. Agradecer a Lucy pelo fato de estar conosco e sempre nos prestigiando, agradecendo neste momento por ela ter feito esse convite. Aproveitando para cumprimentar os pontagrossenses queridos que nesse momento estão a nos prestigiar. Vamos então nos reservar um pouquinho e eu peço a permissão nesse momento de conduzir os seus pensamentos em oração para que nós possamos nos harmonizar um pouco mais a fim de apreendermos os ensinamentos sobre hoje. Então vamos fechar nossos olhos, sentir o que está à nossa volta, o ar que respiramos, o friozinho que assola a região nesses momentos, nesse tempo de inverno, e agradecer a oportunidade de estarmos encarnados neste planeta de provas e expiações em um momento tão crucial, um momento em que podemos olhar à nossa volta e escolher nossas ações, nossos pensamentos, diante de tanto o que há para fazer. Mesmo em isolamento social, o que já é uma atitude bem caridosa, não só para conosco, mas para com todos os que estão à nossa volta. A utilização da máscara também, para nos proteger a todos. Quando nós nos protegemos, também estamos protegendo as nossas famílias, aqueles que nos amam e para os quais, na eventualidade da nossa falta, sofreriam bastante neste momento. Então, só por isso já vale a pena se preservar. Mas também podemos olhar o nosso próximo, podemos atender a nossa porta, atender aos nossos queridos amiguinhos, que a gente sempre conhece alguém que precisa do pão material e do pão espiritual, que nós possamos também atender essas pessoas que nesse momento necessitam do nosso amparo. É tão fácil e é tão bom, tão gratificante poder ajudar. Por que não? Por quê? Então, Senhor, nos dê todo esse entendimento e essa vontade, essa coragem, a fim de que nós consigamos levar o pão do corpo e o pão do espírito para aqueles rincões onde ninguém olha. Obrigada, Senhor, por tudo que temos. Obrigada também por essa pandemia que veio para nos alertar, nos acordar. Diante de tanta iniquidade, nós podemos agora estabelecer a verdade.
e que nossos corações possam aceitar essa verdade e que nós possamos então agir em prol do nosso próximo. Sê conosco hoje e sempre, Senhor, proteja as nossas famílias, proteja o nosso Brasil, que assim seja. Então, hoje eu escolhi um tema que eu gosto muito pela forma didática que Jesus apresentou. E esse tema se chama A Porta Estreita. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele consta do capítulo 18. Ele está lá no capítulo 18, nos primeiros itens. E nós vamos trabalhar um pouquinho, iniciando a história mesmo, como que se deu. Porque Jesus, nós sabemos, muitas vezes ele precisou se utilizar de parábolas, de analogias, de histórias, para que as pessoas que estavam ali à sua volta melhor compreendessem os seus ensinamentos. Jesus é um ser ímpar, porque além desse tipo de didática que ele usava, ele também usava os seus exemplos. Não adianta a gente falar e não exemplificar com as nossas atitudes. Então é muito interessante que a gente veja desse lado, esse lado de Jesus, mas hoje eu escolho então essa parábola, essa história que Jesus conta para os seus discípulos. Então eu vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês. Conta-se ao tempo de Jesus, numa ocasião em que ele estava reunido, não só com seus discípulos, mas com muitos de seus adeptos, numa praia afastada. Então vamos imaginar, na Galileia, Jesus e seus discípulos, ali reunidos. E um deles lhe pergunta: por que, mestre, muitos te perseguem? Muitos não creem sejas o Filho de Deus. E por que esses mesmos que não acreditam em ti vivem de forma contrária aos teus ensinamentos e em companhia de pessoas de má vida? Daí Jesus respondeu: o tempo deles ainda não chegou. Não estão preparados para passarem pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E Jesus diz, e os discípulos dizem mais uma vez: não compreendi, mestre, a que portas te referes? Podemos considerar, disse Jesus, a vida na terra como a passagem por duas portas, uma larga, outra estreita, a que cada um terá, por seu livre-arbítrio, o direito de escolher. Entretanto, os que escolherem a porta larga, como dizes, por ser mais fácil, nela se perderão quando da sua passagem. Não compreendemos, mestre. O que desejas dizer? Explica-nos a tua intenção. Então Jesus, mais uma vez, explica que larga é a porta da perdição. Todos aqueles que escolherem passar por essa porta, nela ficarão pelos vícios, pela vida fácil e até dissoluta que encontrarão. Os caminhos da perdição que se abrem à sua frente são muitos, e o retorno deles, depois, tortuoso e difícil. Os tempos de hoje, eles nos trazem muito bem a exemplificação do que o mestre quis dizer. Eu entendo que esse momento de pandemia é um momento da gente buscar esse entendimento da porta estreita e da porta larga. Vejamos, os espíritos nos ensinam que tudo que nos desvia, tudo que desvia as nossas ações, do que é mais elevado, do que é mais justo, dos compromissos que nós assumimos, não só nessa vida, mas na preparação para nós estarmos aqui, tudo isso é muito difícil, é fácil a hora que nós combinamos, a hora que nós estamos ainda a planejar a nossa encarnação. Mas é difícil naquele momento em que nós realmente estamos encarnados, e precisamos dar o nosso testemunho. Então,
como nós estamos passando esse tempo de pandemia, eu pensei em nós nos ajustarmos à porta larga e à porta estreita. Por quê? Porque era muito mais fácil e nós todos estamos em busca de voltar àquilo que nós chamamos de vida normal. Todos nós queremos a vida normal, mas vejamos, nós temos que entender que nós não teremos vida normal tão cedo, né? A nossa vida deve ser adaptada aos poucos a essa situação que nós estamos enfrentando, né? Então, hoje, quando nós decidimos desrespeitar as normas que a Organização Mundial da Saúde nos traz, né, que é utilização da máscara, isolamento social, distanciamento social, não fazemos aglomerações, não fazemos festas, né, ou seja, buscarmos do bom senso para estarmos nos protegendo e protegendo a quem nós amamos nesse momento da pandemia. Mas essa é a porta estreita, por quê? Porque a gente sofre, né, de ter que tentar fazer o que é certo e o que é bom. E o que é errado? O que é a porta larga? Nós queremos impor, né, uma situação de normalidade num momento em que isso não é o mais razoável agora. Então nós não conseguiremos ultrapassar a porta estreita se nós não tivermos um mínimo de boa vontade, né? Então nós temos que pensar que nesse momento nós precisamos dar o nosso testemunho, né? Nós precisamos mostrar para os que estão à nossa volta que nós estamos juntos nesse momento, passando pela porta estreita, por mais difícil que ela seja. E esses vícios materiais e morais que a gente nutre, né? Não que participar de uma festa seja um vício, né? Não é isso, é que o que nós não estamos aceitando, que nesse momento nós precisamos nos poupar e poupar aqueles que estão à nossa volta. Então, ao tempo de Jesus, e antes também de nós passarmos por essa situação, nós também temos muitas situações que nos colocam diante de uma porta estreita e diante de uma porta larga, né? Vejamos no nosso dia a dia, né? Quantas vezes, agora mesmo, na hora de nós fazermos o nosso imposto de renda, diante de tudo que nós estamos passando, né? De tanta dificuldade também em relação ao governo, não só a situação atual, mas o que vinha acontecendo, né, da questão da corrupção, que infelizmente já data ali de muitos séculos no nosso país, né? Historicamente a gente vive essa situação e não é só o Brasil. Como nós vivemos num mundo de provas e expiações, é natural que nós tenhamos muitas pessoas que ainda não entenderam, né, esses mínimos atos, por exemplo, de você fazer a declaração do imposto de renda, por exemplo, com honestidade, né? Então preferimos a porta larga. Né? Muitas vezes tem uns que entregam, né, os betes, como dizem os pontagrossenses, e desistem, né, e não querem nem entregar imposto de renda, depois sentem no bolso, né, multas e tal. Mas existem aqueles também que entregam o imposto de renda, mas com adulterações. E nesse momento é simples a gente pensar que nós estamos voltando ali na lei mosaica, né? No tempo ainda em que Moisés precisava falar com os seus discípulos e com as pessoas que estavam ali à sua volta de uma forma muito mais firme, né? A ponto de em 10 artigos, vamos dizer assim, 10 leis, trazer todo o conteúdo que as pessoas precisavam para viver a lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente. E uma delas, qual era? Uma delas era não cometerás adultério. E o que era esse adultério? Né? O adultério nesse momento não era só a mulher trair o homem e o homem trair a mulher dentro do casamento. Né? Era muito mais que isso. Era todas as vezes que as pessoas não pagavam seus impostos aos publicanos. Né? Era todas as vezes
que alguém queria passar o outro para trás de alguma forma, do mesmo jeito que consegue, que a gente vai fazendo hoje em dia. Então, adulterar sempre é modificar uma situação, a situação correta de acordo com os seus interesses. Então, nesse momento, a gente escolhe a porta larga, né, e deixa a porta estreita de lado. Mas nós precisamos pensar que são pequenas atitudes que nós vamos agir em relação aos homens, né? Que, lógico, imposto não é coisa de Deus, né? É coisa aqui dos homens. Teoricamente, os governos, eles nos cobram impostos para quê? Para que eles possam prestar serviços à sociedade, a toda a sociedade, e que façam políticas públicas, né? Para quê? Para atender aqueles que mais necessitam, para trazer à população infraestrutura, saneamento, tudo aquilo que a gente já sabe, saneamento básico, né? Boas escolas, uma pavimentação boa, um transporte bom. Então, para isso que os impostos são cobrados. E as pessoas, quando elas veem que os impostos muitas vezes são destinados para outros fins, elas acabam desistindo, né? E achando que elas não devem se comportar da forma correta, né? E não devem, então, não devem isso para o Estado, porque o Estado não paga o que lhes deve. Isso em relação ao que os homens pensam, né? Mas nós devemos pensar que se nós todos agirmos dessa forma, não vai mais ninguém, né? Ninguém mais terá coragem dentro de uma sociedade de ajudar as pessoas, de colaborar com as pessoas que precisam, e daí então os ricos continuarão sendo mais ricos e os pobres continuarão sendo cada vez mais pobres. E a distância social, então, vai permanecer de uma forma muito grande. Então, isso é a hora que nós pensamos, poxa, então eu vou pagar meus impostos da forma correta e esperar, né, que os governantes façam a parte deles, que eles também possam colaborar, né, fazer a sua parte, na verdade, e ajudar, então, a que esse distanciamento social entre ricos e pobres, né, essa distância, essa vulnerabilidade, não seja mais uma realidade tão grande no nosso país, né, como também em outros países já conseguiram alcançar e estabilizar um pouquinho mais. Então é por isso, né, que a gente precisa fazer uma reflexão acerca da porta estreita e da porta larga. Né? Não são só essas coisas que a gente fala e que nós vamos aprendendo. Temos que deixar as festas mundanas, o sexo desenfreado, né? Nós temos que pensar somente em coisas boas, em coisas que nos elevem. Claro que sim, nós temos mesmo que pensar em coisas que nos elevem, mas nós temos que refletir que quando nós pensamos em coisas que nos elevam, nós estamos deixando algumas situações da nossa natureza que gostariam de praticar essas coisas da porta larga. E nós fazemos e nos empenhamos em um movimento de reflexão, né, de dificuldade, nós tomamos a decisão certa e escolhemos então a porta estreita, que é a porta mais difícil de passar. Né? Então esses sacrifícios que a gente faz, eles não devem ser simplesmente sacrifícios vãos, eles devem ser muito bem refletidos na nossa mente para que nós possamos realmente fazer essa mudança interior que a gente precisa, né? Essa reforma íntima que a doutrina espírita tanto defende através dos ensinamentos de Santo Agostinho, né, que trouxe esse ensinamento de que nós devemos todas as noites ou em qualquer horário do dia, ele sugere à noite, porque é a hora que nós nos acomodamos, né, que nós façamos reflexões sobre as nossas atitudes, a fim de colocar na nossa vida uma regra que se chama regra de ouro. A regra de ouro ela é tida para todas as situações morais e para todas as situações religiosas também. Quando nós pensamos num ecumenismo ou num diálogo interreligioso, ou pensamos numa situação comum para todas as religiões, essa regra de ouro é a primeira
né, que nos vem à cabeça, que é qual? Né? Respeita o teu próximo da mesma forma que você quer que ele te respeite. Né? Então, dessa forma, você age em prol do seu próximo da mesma forma que você gostaria que ele agisse. Tá, mas muitas vezes o próximo não age. Né? Ele opta pela porta larga, né? E sai atropelando todo mundo. E o que nós devemos fazer então? Adotar essa questão da reforma íntima que Santo Agostinho pede e colocando isso no nosso dia a dia. A gente não vai conseguir de cara, né? Nas primeiras atitudes, já de cara, não. Primeiro a gente erra, né? A gente faz meio hipocritamente as coisas e depois a gente sabe que é certo, mas a gente não tá afim de fazer, mas a gente faz. E depois essa situação de você escolher a porta estreita nesse sentido, né, de não arrumar encrenca com ninguém, de não querer arrumar briga, né, de não querer confrontar as pessoas, porque a gente respeita o próximo, quer que o próximo nos respeite também. Então, nesse sentido, nós vamos acomodando o nosso agir e nós vamos praticando isso todos os dias. E quando a gente nem percebe, isso não é mais uma porta estreita. Né? Então, tanto com essa regra de ouro, né, que eu repito, faça para o teu próximo que você gostaria que ele retribuísse para você, mesmo que ele não o faça, e essa é a porta estreitíssima, mesmo que ele não o faça, isso se torna tão corriqueiro que nós não achamos mais que é tão difícil. E a porta então vai se enlarguecendo e nós estamos cada vez mais nos melhorando e buscando então esse entendimento acerca das coisas. E para quê? Para ser bonzinho perante a humanidade, perante todas as pessoas? Não, é para que a gente viva melhor, para que a gente possa entender o nosso papel nesse planeta, né? O nosso papel quando nós estamos encarnados. Então, isso se torna uma prática, né, em nossa vida, né, o que nós chamamos da praxis, né? Eu me acostumo a fazer isso internaliza e muitas vezes, por exemplo, quando eu falo do perdão, o perdão, né, eu nem perdoo porque eu não me ofendo. Então, são essas situações que vão trazendo essas possibilidades para cada um de nós. Então vamos avançando aqui e eu quero trazer para vocês, sempre à luz da doutrina espírita, né, trazendo ali o que os filósofos, porque a doutrina espírita ela busca, desde de Kardec, né, que é aquele que compilou a doutrina espírita, então a gente pode falar, o Allan Kardec é o seu profeta? Não, Allan Kardec, um estudioso, um grande pedagogo, que viveu na França e que trouxe então essa organização para a doutrina espírita e que nós conseguimos através do que ele fez. Então a gente fala que ele codificou a doutrina espírita. Então, com a ajuda de muitos espíritos de escola, ou seja, espíritos elevados que tinham por missão realizar essa organização, então ele vem e nos traz esse caráter, né, de ciência, de religião. Nós temos a ciência, a religião e a filosofia. Mais uma vez, eu sempre gosto de lembrar para que nós analisemos cada passagem de Jesus sob esse aspecto. Então, quando nós passamos a compreender, por exemplo, os milagres de Jesus, nós não compreendemos os milagres como simples acontecimentos extraordinários. Eles são extraordinários, né? Porque eles aconteceram pouquíssimas vezes, mas eles são possíveis. São acontecimentos que estão dentro da ciência, fazem parte da lei de causa e efeito. Quando, por exemplo, Jesus, né, realizou a pesca milagrosa, muitos achavam que Jesus, ele realizou um milagre, ele sabia exatamente onde estavam os peixes. Claro que ele sabia, porque Jesus ele utilizava do seu cérebro humano, enquanto humano, ele se utilizava 100% da sua capacidade, né? E nós usamos somente 5%.
da nossa capacidade cerebral. Devemos estar avançando um pouco mais a cada geração que chega, né, se acomodando fisicamente. Mas nós temos que imaginar que Jesus, ele tinha toda a sua capacidade. Então ele usufruía de uma possibilidade cientificamente comprovada que se chama dupla vista. Ele tinha a visão dos super-heróis, né? Que essa visão do super-herói não é cientificamente comprovada, mas ele poderia, né, muito bem enxergar através das coisas. Tanto é que ele olhava para a pessoa e sabia qual era a doença que essa pessoa tinha, e simplesmente com um toque, né, com um estender de mãos, com um pensamento, ele conseguia as curas. E isso o que é? Né? Simplesmente é a energia que Jesus manipulava de uma forma tão perfeita, que poucos de nós ainda conseguem manipular minimamente as nossas energias. Nós também temos dificuldade de manipular as nossas energias, e fazendo então mais uma vez essa comparação com a porta estreita e a porta larga, nós optamos sempre para o que é mais fácil, né? Porque quando a gente fala, por que você não para e não medita? Né? É muito chato, é chato meditar, é chato parar e pensar, faça yoga. Não, eu gosto de crossfit, né? Então por quê? Porque a gente tem muita dificuldade de autoanalisar-se, né? De autoconhecimento, de autoiluminação. E a doutrina espírita, ela nos ajuda muito em relação a isso, né? E essa é a nossa porta estreita nesse campo, por exemplo, né? De buscar o autoconhecimento, porque pode acontecer da gente não gostar do que a gente vai encontrar no nosso modo de ser. Mas nós estamos numa situação agora de encarnados, e nessa situação a gente tem capacidade para mudar, né? A gente pode mudar ainda, né? A gente tem essa possibilidade, por que não aproveitar, né, o momento agora? A gente sempre tenta postergar. Isso também é escolher a porta larga, né? Vou deixar para a próxima encarnação. Deixemos para a próxima encarnação só realmente as coisas que não dá para a gente suportar mesmo, né? Que mesmo que a gente consiga fazer, a lição não vai ser apreendida. Então, isso a gente deixa para a porta larga. A porta estreita, a gente recebe o golpe, né? Que nós estamos recebendo agora, por exemplo, numa forma tão efetiva, né? Ter que ficar em casa, ter que obedecer ordens, né? E ficar pensando, e tanta gente falando, e daí a gente pensa, nossa, né? Será que eu estou agindo certo? Mas olha a sua volta, né? Quando você tiver com essa dúvida, será que eu estou agindo certo? Olha a sua volta, veja os exemplos, né? Procure estudar o que está acontecendo no mundo, e você vai entender então, né, que você estará tomando a atitude certa, né? E isso tudo demanda o quê? Demanda vontade, né? Demanda uma certa energia, e muitos de nós não estamos afim naquele momento de praticar esse tipo de situação, né? De ficar pensando, filosofando, né? Como dizem. Nós estamos querendo viver, deixa a vida me levar. Isso é a porta larga, né? Vida, leva eu, né? Me leva, né? Essa licença poética. Então, não é bem assim, né? Eu sempre cito essa música, né? Porque ela é assim, vamos deixar, vai para a porta larga, né? E quando a gente vai para a porta larga, e a porta larga, como se nós estivéssemos num rio, né? Eu falo, deixa a vida me levar, eu penso, já imagino num barquinho e deixando a vida me levar, né? Por esse barquinho. Mas de repente pode ter um precipício ali na frente e eu vou estar tão distraída que eu não vou nem poder lutar para sair daquela situação. Então, conduza você a tua vida, né? Não deixa a vida te levar. Às vezes a gente precisa soltar um pouquinho, né? A gente precisa, na verdade, o que a gente precisa fazer? A gente precisa curtir, né? A gente precisa sentir aquilo que está se passando, perceber as coisas tão boas que nos acontecem e a gente não valoriza, né? E agora nós estamos tendo essa oportunidade de valorizar aquilo que está à nossa volta.
Então, o Espírito Emmanuel, mentor do médium Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, ele nos ajuda também a entender essa metáfora. Essas coisas que eu estou falando assim de coração para vocês, antes fosse criação minha, né? Elas refletem o estudo da doutrina, né? Porque olha só, no livro Ceifa de Luz, o Espírito Emmanuel, ele assevera que nosso dever é nossa escola, né? Como se fosse um dever de escola. E que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante, né, a nossa mente, no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. E isso não é fácil, né? Olha, nós reencarnacionistas, para nós seria muito mais fácil escolher a porta larga. Façam essa reflexão comigo. Posto que nós teremos muitas existências para melhorar, a gente poderia falar, vou deixar para a próxima encarnação, né? Mas nós não devemos fazer isso, e é o que o Espírito nos ensina. Quem não é reencarnacionista tem uma vida só. Ou é naquela que ele se emenda para tudo. Se ele escolher a porta larga em uma vida só, não teria volta, né? Então, vejam como nós que acreditamos na reencarnação, nós temos N chances para que nós possamos nos emendar e melhorar. O Espírito Emmanuel ainda afirma que para sustentá-la, ou seja, sustentar essa fidelidade, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que construa bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e nossos desejos. Ou seja, tudo que nos é sombra, nós temos que lutar, nós temos que tentar atravessar e levar, separar para a porta estreita, né? Então, é a mais difícil? É a mais difícil, são as nossas sombras, né? Primeiro a gente reconhece que elas existem, né? O que já é super difícil. E depois a gente precisa ainda lutar para não voltar. Então, assim, Jesus, ele não disse que era fácil, né? Ele muitas vezes nos advertiu que por exemplo, que a felicidade não é desse mundo, né? E essas reflexões a gente pode aplicar para essa situação, né? Então, quando a gente passa pela porta estreita, que a gente coloca em ação os nossos deveres, a gente vai estar cada vez mais se harmonizando. E aquilo que eu falei, daí se torna uma prática, né? Aquilo é a vida, é o nosso dia a dia, e não é mais difícil a gente fazer o que é certo, né? Isso se torna da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, essas portas, a gente às vezes pode pensar, nossa, mas então Deus, né, ele ficou lá pensando, essa vai ser estreita, essa vai ser a larga, né, e esse aqui eu vou pegar, porque eu sei que ele, por exemplo, nessa vida gosta de umas bebidinhas, então eu vou oportunizar que ele seja um fabricante de bebida, né, então eu vou colocar, não, gente, não é assim que funciona, né, não é uma emboscada, né? Então, é preciso que a gente compatibilize essas assertivas, né? Essas dúvidas que vêm até nós diante de um Deus de amor, de justiça, bondade. Daí a gente lembra lá a questão 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, inteligência suprema, né? Soberanamente justo e bom, causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom, né? Então, é esse Deus. E esse Deus, ele nos impõe as leis naturais, né, as leis morais, as leis da física, né, as leis que nós conhecemos como as leis das ciências jurídicas, das ciências sociais, das ciências sociais, das ciências humanas, né, das ciências exatas, das ciências biológicas, deixando de mais amplo nesses 3 campos. Ele nos traz essas ciências e fala, poxa, escolhe, né? Escolhe para que lado que você quer ir, né? Escolhe como que você quer viver, porque quando a gente fala em amor, justiça, bondade, né? O amor, a justiça e a bondade, será que ela cabe numa ciência exata? Numa ciência biológica? Né? Na ciência humana, a gente sabe que cabe, né? Mas e nas outras? Também, porque tudo é amor de Deus.
né? Tudo que se revela, quando a gente vê, por exemplo, na beleza de um cálculo matemático, no quanto ele é lógico, né? E o quanto é lógico, por exemplo, a astronomia, né? A gente fala, quando a gente estuda, por exemplo, os astros, como a gente sabe que há uma exatidão em todos os movimentos, isso é matemática, né? Isso é exato. E quando a gente fala na biologia, o simples desenvolvimento de um ser, né? Olha as mãos de Deus ali. Então, mais uma vez, a gente convida a essa reflexão de Deus, né? De que Deus não é um homem que já desencarnou e está ali no céu manipulando as nossas vidas. A gente precisa sair dessa história, né? Dessa historinha que nós aprendemos. E nós precisamos ampliar o nosso pensamento e entender Deus como todas essas leis que regem o universo e que nós temos um pai amoroso, estabelecendo nos roteiros dos seus filhos uma passagem estreita, né, e de difícil acesso à felicidade, né? Por quê? Porque a gente só aprende assim, da mesma forma que os nossos filhos, né? Quantas vezes nós falamos para eles, né? E eles estão lá com o dedinho pronto para colocar na tomada ou no fogão que está quente, né? E a gente avisa, a gente adverte, ó, é quente, né? Mas ele nem sabe o que é quente ainda e ele quer colocar o dedinho ali, né? No que ele acha que é quente, no que ele acha que o que é quente para ele, ele não sabe ainda. Então, muitas vezes a gente precisa passar por aquela experiência, mas tenham certeza, meus amigos, nós já passamos por muitas delas, né? E a beleza, né? E o que nós temos que perseguir, essa porta estreita, é nós passarmos pelas dificuldades e aprendermos com elas, né? Acontece que nem todas a gente consegue passar assim. A gente passa pelas dificuldades, elas nos dão lambadas e coices e mesmo assim nós não aprendemos. Continuamos praticando, né? E escolhemos então a porta larga a fim da gente se livrar e deixar para a próxima, né? Então, vamos aproveitar esse momento, né, dessa analogia que a gente fez com relação à pandemia para entender o que é a porta estreita e as decisões difíceis que nós temos que tomar nas nossas vidas e entender então que elas vão nos levar a um mundo muito melhor, não só para nós, né, como para toda a sociedade. Então essa evolução que a gente busca, que a gente precisa, essa evolução que todos nós perseguimos, porque uma coisa é certa, nós somos seres fadados à felicidade, né? Um dia seremos perfeitos, não importa quando, né? O que importa é que nós podemos modificar isso e é aí que está o nosso livre-arbítrio, né? Nós podemos escolher os caminhos a seguir. Então tenhamos essa analogia, essa metáfora que Jesus usou com seus discípulos, né, da porta estreita e da porta larga, e naquele momento ainda falar que a porta larga levava à perdição, era um momento em que se precisava pensar como uma fatalidade, porque ali estavam os cristãos, né? Era o início de uma era. E como Jesus já sabia que ele ia ter que dar sua vida em sacrifício para que, né, as pessoas pudessem avançar no sentido moral, ele pensou, poxa, mas quem que vai continuar propagando tudo isso? Os meus discípulos, né? Então ele precisava ensinar isso para os discípulos de uma forma muito efetiva, a fim de que eles pudessem dar o testemunho deles depois que Jesus não estivesse aqui. E tanto isso deu certo que nós estamos aqui hoje falando de Mateus, de Lucas, né, desse evangelho que está em Mateus e Lucas. Então, por isso que deu certo com Jesus, então vai dar certo com a gente também, né? Então, por isso que ele falou, ó, se você pegar a porta larga, é a perdição, né? Ele não falou, ó, você vai ter outras vidas, não tem problema, né, se vocês pegarem a porta larga, porque vocês vão ter várias vidas. Não, ele precisava dos cristãos naquele momento, né? Ele precisava que aqueles cristãos dessem os testemunhos. E quantos deles nós sabemos
que deram realmente a sua vida, né, para manter os ensinamentos do Cristo, né, para modificar, para que as pessoas que viviam aquela época, num tempo de desamor, pudessem então efetivar aqueles ensinamentos que o Mestre Jesus deixou, né, e tirassem de lado a lei mosaica, né, que era tão forte, que era tão persistente, né, e que pudessem então, a partir daquele momento, adentrar uma lei de amor, né, uma lei de que, poxa, eu preciso dar amor se eu quero receber amor, né, a minha vida vai ser mais fácil, vai ser muito mais tranquila. Daí Allan Kardec ainda nos traz, nós temos mais uns minutinhos, ele nos traz no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, quando falamos da cólera, quando os espíritos nos ensinam sobre a cólera. O orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, então a gente se acha, né? É isso que ele fala. A não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, né? É difícil a gente aceitar que tem defeito. E a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Então, é muito mais fácil a gente se entregar ao barraco, né? Como é gostoso uma fofoca, né? Um barraco, naquele momento é muito bom. Depois a nossa consciência vai pesando e a gente vai falando, poxa, por que eu me enfiei nessa, né? Por que eu caí de novo nessa cilada? Né? Que depois a gente vê que não é nada bom, né? Que a gente só sai perdendo, né? Que daí a gente pensa, não importa ter razão, né? O que importa é ser feliz. Não que a gente não possa expressar o que a gente pensa, e a gente deve expressar o que a gente pensa, mas sempre pensando na regra de ouro, né? Conforme a gente foi falando, faço para o próximo o que eu quero receber de volta. Então essas reflexões para um domingo de manhã, elas nos colocam assim muito em paz, né? Com as nossas atitudes, talvez não com o que a gente fez, mas com o que a gente está fazendo no momento, com as nossas escolhas desse momento. E é isso que se deseja com essa reflexão, né? Então, olha só, é preferível nós olharmos de frente, nós nos olharmos de frente de forma corajosa e lutar pela nossa melhora, não naquilo que a sociedade estabeleceu, dentro dos limites transitórios dos bens materiais, mas nas aquisições interiores, né? Os tesouros externos que a traça, que são esses tesouros, né? Que a gente tem dentro de nós, né? Internos, que a traça não come nem a ferrugem corrói, né? Porque os tesouros externos, né? A traça, o tempo desvaloriza o dinheiro, né? A traça pode comer os nossos bens, né? A ferrugem pode corroer, não é verdade? E a gente então consegue entender que a moeda que vale é a moeda aqui de dentro. E cada ensinamento como esse, ele nos coloca no princípio da doutrina espírita, que acredita nas vidas passadas, né? Que acredita na reencarnação, porque como que nós conseguiríamos, em uma vida só, adquirir todo esse conhecimento? Né? Se nós somos criados ignorantes, nossos antepassados, imaginem, né? Que eles não tinham nada do que a gente tem hoje de possibilidade, né? E eles teriam então tido uma única vida, uma única existência. Então, mais ainda, né? Que esse ensinamento do Cristo nos faz refletir, né? Que nós temos que pensar que as pessoas, conforme elas nascem, onde elas nascem, as portas para elas se apresentam o tempo todo largas, né? E outras, por isso que quando a gente fala que a miséria é uma prova difícil, né? Uma prova estreita, mas que a riqueza é uma prova estreitíssima, né? Por quê? Porque a porta, aparentemente, né, é uma porta larga. Poxa, a porta da riqueza, as portas se abrem, tudo fica fácil, né? Mas o complemento disso que não é fácil, né? Nós nos depararmos com tantas situações, né, com tantas dificuldades a hora que nós temos dinheiro,
né? Que nós quando se tem o dinheiro, cada vez mais se quer ter. E o dinheiro muito atrelado ao poder, né? E as coisas acontecem conforme estão acontecendo. Ah, então é errado, a doutrina acha que é errado ir atrás do dinheiro. Não, nada disso. Né? A doutrina, ela quer nos ensinar como lidar com aquilo. Então, quando nós, por exemplo, lembramos de Jesus falando, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mais uma vez, por uma metáfora, ele nos ensinou. Dê a importância devida, né, ao dinheiro, né, a importância devida, não viva em razão dele, né, e dê importância devida também às coisas que são de Deus. Então, por isso, se a gente aprende a lidar com o dinheiro dessa forma, né, nós estaremos aprendendo a lição correta. Mas essa é a porta larga? Não, essa é a porta estreita, né? Essa é a porta difícil. Então, aos poucos, das vidas sucessivas, nós vamos aprendendo essas lições, né? E nós vamos trazendo tudo que a gente, essa bagagem espiritual, né, que a gente fala de forma científica também, comparando o que está no nosso DNA espiritual, né, que é aquilo que nós já conquistamos, e quanto mais foi dura, árdua essa conquista, mais ela é valorizada, né? E a gente vai comparando com o que acontece hoje também. Eu lembro que na palestra passada eu falei trouxe, né, os ensinamentos da doutrina acerca das pestes, nos tempos de pestes, e que eu lembro bem dessa lição dos espíritos de que esses tempos que nós estamos vivendo, eles trazem assim séculos de ensinamentos. Então nós estamos encurtando nossa passagem por momentos difíceis na vida, na Terra, a fim de que nós possamos evoluir, que nós possamos crescer, porque o planeta, é urgente que o planeta se restabeleça, né? Porque, ó, vejam, hoje, ao mesmo tempo, mesmo em relação ao meio ambiente, ao mesmo tempo que nós estamos preservando praias, que nós estamos preservando a natureza, né? Ao mesmo tempo, nós estamos deixando outras situações desandarem. Por exemplo, a produção de lixo aumentou, né? Nós estamos consumindo mais porque estamos muito ansiosos diante do que está acontecendo. Então, são reflexões que a gente precisa fazer agora, né? E muitos dizem de uma forma correta que se nós não aprendemos agora, quando que nós vamos aprender? Né? Se a gente não aprender agora, é só na próxima pandemia, e ela certamente não será nessa vida, né? Pode ser até que aconteça, né? Mas nós vamos já ter precedentes para termos força, mas pode ser que em outras vidas nós tenhamos que dar esse testemunho de novo e vamos estar muito mais preparados, principalmente para o nosso mundo, que é um mundo de provas e expiações, mas que está caminhando a passos largos pela necessidade de preservação mesmo do que é material dentro do planeta Terra, para um mundo de regeneração. Né? E o que é regenerar? Né? É fazer melhorar aquilo que não estava bom. Né? Como um fígado, por exemplo, que é um órgão dentro do nosso organismo que ele se regenera. Né? Então, dessa mesma forma, nós precisamos ir nos regenerando. E essa regeneração, ela depende exclusivamente de cada um de nós. Né? Ela é conquistada individualmente, muitas vezes com a ajuda dos próximos, das pessoas que estão conosco, mas na maioria do tempo elas dependem de nós e como nós nos comportamos diante das situações. Então, tirar de lado a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, que são chagas da humanidade, são coisas que nós sabemos que são situações muito difíceis, mas que nós conseguimos, com o tempo, nós conseguiremos tirar de nós. Por exemplo, o orgulho, né, aquilo que eu falei para vocês, né, o orgulho é uma das maiores chagas. O orgulho nos impede de perdoar, o orgulho nos impede de enxergar melhor o que está à nossa volta, né? O orgulho nos impede de sermos seres melhores, né? Então, às vezes, nós tomamos atitudes erradas, atitudes que vão nos levar muitas vezes por caminhos mais tortuosos, mais demorados, por causa dessas atitudes que nós tomamos, por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Digamos assim. Então, a vaidade nós devemos nos afastar, né? Nós devemos nos afastar de situações que nos causem transtornos,
né, que façam, por exemplo, situações que façam com que nós continuemos praticando aquelas coisas que depois que a gente faz, a gente já se arrepende, né? Não pessoas, porque assim, eu devo me afastar das pessoas que não são boas para mim, né? É uma pergunta. Então, assim, olha, depende, né? Se essas pessoas são as pessoas da sua família, né? O que os espíritos nos ensinam é que se você não enfrentá-las agora, vai ter que enfrentá-las numa outra vida, né? Por quê? Porque elas fazem parte do seu crescimento. Elas são pessoas que fazem parte da sua família espiritual, muitas vezes. Se elas realmente fazem parte, a gente precisa, né, viver aquela situação, aquela dificuldade até o fim, né, a fim de que na próxima encarnação, tanto esse espírito esteja melhor, né, e virá mais brando, como nós também, né, vamos conseguir encarar as coisas de uma outra forma, com uma outra situação. Então nós, né, nós somos o quê? Aprendizes do Evangelho, né, e nós temos um extraordinário campo de reflexão, né, a nossa volta para análise, né, principalmente nos exemplos de Jesus, para que a gente possa aprofundar essas nossas raízes, esses ensinamentos e tirarmos tudo o que a gente puder para uma vida melhor, uma vida mais saudável. O que é uma vida mais saudável? É só a vida que a gente exercita o corpo? Não, que a gente exercita a mente também e que também a gente exercita essas nossas dificuldades morais, né, que precisam de ginástica, né, que precisam de dieta algumas vezes, né, que precisam de cuidados, para que a gente possa realmente compreender, né, o que nos leve a um caminho mais tranquilo, onde a gente pode ficar com a nossa mente mais sossegada, né, com o nosso corpo mais são, né? Então a mente sossegada, o corpo mais são e também o nosso coração, né, mais tranquilo, né? Como eu até lembrei de uma música agora que fala exatamente isso. A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? E é isso que todos nós buscamos. Eu acho que esse final que essa palestra oportuniza para nós, né, a partir dos ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita, ela nos fala que a doutrina espírita ela não entende como a existência do destino, né? Não há uma predestinação, não há sorte ou azar, né? Tudo acontece de acordo com as leis naturais, né? Então, se nessa vida a prova da riqueza bateu a minha porta, você pode ter certeza que na outra a pobreza virá, ou nós já passamos por ela e aprendemos algumas lições, né? Então, não há emboscadas de Deus, como eu falei para vocês, né? O futuro é construído todos os dias através dos nossos pensamentos, das nossas ações. O espírito e seu grupo cultural, né? Olha só, o espírito e seu grupo cultural escolhem e determinam seus caminhos, né? É a mesma situação que eu queira que um grupo cultural, por exemplo, de indígenas lá da Amazônia escolham os mesmos caminhos que as pessoas que moram na cidade, né, atreladas a todas essas modernidades, escolham, né? As escolhas não são as mesmas, né? As escolhas são diferentes em países ricos, né? Em países que já superaram alguns obstáculos da pobreza, por exemplo, né? E que agora estão, então, deveriam dar os seus exemplos para os países que também precisam se desenvolver. Só assim, né, que a gente consegue melhorar, que a gente consegue crescer. Mas a doutrina espírita fala que nós temos esses caminhos culturais e a gente escolhe, então, se eu vou para um lado ou se eu vou para o outro, e eu exercito uma característica indissociável do ser inteligente, que é o livre-arbítrio, né? Então, por isso, o livre-arbítrio não é aquela escolha que eu faço de tanto me esforçar, né? A escolha ela é lenta, né? Ela vem de acordo com a nossa evolução, ela vem de acordo com o que nós realmente conquistamos. Por isso que não há meritocracia na doutrina espírita, né? O livre-arbítrio
o livre-arbítrio para uma pessoa que tem tudo, né, tudo de material, né, nasceu ali num lar com uma religião sedimentada, robusta, né, com seus pais ali, vamos supor que seja um lar espírita, desde pequenininho, né, lógico que o livre-arbítrio dele vai estar muito mais focado para o que é correto, será? Né? Por quê? Porque ele tem as suas conquistas anteriores, que muitas vezes, e culturais, muitas vezes fazem ir por um caminho que é mais fácil, com a porta larga, e outras vezes por um caminho mais estreito, que seria então a porta estreita. Então, vamos considerar então a vida na Terra, como nos disse Jesus, e com esse ensinamento eu encerro a minha fala. Podemos considerar a vida na Terra como a passagem por duas portas, uma larga, outra estreita, a que cada um terá, por seu livre-arbítrio, o direito de escolher. Então, nós temos o direito de escolher e o dever de tentar escolher o melhor caminho para nós, para a nossa melhora e para a melhora dos que estão à nossa volta. Então, com essa frase final, nós encerramos a nossa fala, desejando que todos tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, né? Que se quiserem exercitar a virtude da caridade material, que, por favor, as casas do Instituto Educacional Duque de Caxias, todas fazem muitos trabalhos, inclusive no tempo de pandemia, né? Eu tenho postado no meu Facebook, né, a Guarda Mirim necessitando de ajuda, né, e daí quando se oportuniza ali as entregas dos mantimentos na Guarda Mirim, também se oportuniza que o Instituto faça então a sua distribuição ali para outras casas que também estão precisando bastante. Esse é um momento mesmo de solidariedade que nós devemos nos ajudar. É um momento difícil que nós temos que superar juntos, né? E esse é o convite, então, que fica hoje, nesse domingo, para todos nós. Então, vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou e, por fim, então, finalizando a nossa transmissão de hoje. Muita gratidão por tudo nesse momento, por todos que puderam assistir e ainda vão ouvir estas palavras à luz da doutrina espírita. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal e da prática da maldade. Que assim seja. Um bom domingo a